Olá, pessoas. Vamos continuar as aplicações da lei de Newton, dando mais dois tipos de força, né? A gente já viu tração ali na última aula, viu plano inclinado, né? Agora vamos falar da força de contato, tá? Que é quando tem um corpo empurrando o outro, belezinha? E também a força de atrito. A força de atrito, em particular, a gente vai discutir com bastante calma, porque ela tem algumas particularidades, tá ok? Então, o que é a força de contato? Vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer um desenho. Então, tá aí. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas massas, massa 1 e massa 2, tá? E eu vou aplicar uma força somente na massa 1, né? Pode pensar que isso aqui é duas caixas. Então, você aqui tá uma caixa aqui, vou empurrar essa caixa. Só que tem uma segunda caixa em contato com ela, tá? Então, tem a força de contato por causa disso, né? Que uma caixa está em contato com a outra, ó. Esse ponto aqui, né, eles estão em contato, né? Então, vou chamar de contato, né? E supondo que eu te dou o valor da força, te dou o valor das massas e te pergunto o seguinte: qual vai ser a força que a caixa 1 faz na caixa 2 e qual vai ser a aceleração do sistema, né? Então, vamos até escrever isso aí, né? Porque aí a gente pode trabalhar melhor depois, né? Por algum motivo, meu texto sumiu da minha barra, ele está escondido no mais, mas não tem importância não. Vamos escrever isso aí então. Então, eu escrevo assim, né? A força de contato é quando há um contato entre corpos, né? Suponha o exemplo acima, né? O que ele está fazendo ali? Duas caixas, vamos colocar assim, de massas M1 e M2, né? Estão bem próximas uma da outra, né? Então, duas massas bem próximas da outra. De fato, elas estão encostando, né? Então, vamos fazer o seguinte: aplicamos uma força F na caixa 1. Na caixa 1, né? A caixa 1, por sua vez, né, encosta na caixa 2, né? Provocando uma nova força. Né? Então, você empurra uma caixa na outra, uma bate na outra, essa é uma nova força, né? Esta é a força de contato, tá? Então, essa é a força de contato, tá? Então, a força de contato é que a caixa 1 faz na caixa 2, e pela terceira lei de Newton vai ser o contrário do que a caixa 2 faz na caixa 1, né? Então, essa é a força de contato. Então, esta força de contato, né, irá empurrar a caixa 2 também, né? Então, isso que vai acontecer, tá? Então, tem duas caixas lá, a força só está aplicada na caixa 1, tá? Ela não age na caixa 2, porém, na caixa 2 age uma força de contato. Então, eu vou dar um exemplo numérico aqui, e aí vocês podem depois, vou dar outros exercícios vocês fazerem em casa também, né? E treinar esse assunto, tá? Então, vamos colocar assim. Considere que na figura acima, a caixa 1 tem massa 3 kg e a caixa 2 tem massa 7 kg, tá? Uma força de 20 newtons é aplicada. Então, pergunta: qual a aceleração do sistema e qual a força de contato, né? Que deu uma travada aqui, né? Deu uma boa travada. Qual a força de contato que a caixa 1 exerce na caixa 2, tá ok? Então, copia aí o enunciado, né? Olha aqui o desenho, o que está acontecendo, tá? Na caixa 2,
Tá difícil aqui. Então, vamos reler aqui, né? Então, considera a figura acima, né? Então, a caixa 1 tem a massa de 3, caixa 2, massa de 7. Aí, aplica uma força de 20 newtons aqui, né? Só na caixa 1. Né? Qual vai ser a aceleração e qual vai ser a força de contato. Então, vamos fazer isso aí. Então, vamos fazer, né? Vamos botar a mão na massa aí, né? Então, como é que a gente faz isso? Diagrama de forças, né? Então, seguir aquele roteiro que eu passei lá, que eu falei que vocês têm que imprimir, guardar debaixo do braço, andar para sempre com eles, né? Então, no eixo horizontal, você tem peso normal, tá? Eles vão se cancelar. Então, isso não é muito relevante, não, tá? Vamos colocar o corpo 1 aqui, laranja. Então, você vai ter o peso para cá, normal para lá, tá? Mas o que mais? Você vai ter a força empurrando, né? Você vai ter a força empurrando essa caixa, né? Então, ela vai empurrar essa caixa, porém, quando ela entrar em contato com a caixa 2, né, se a caixa 1 empurra a caixa 2, a terceira lei de Newton me diz o quê? Me diz que vai ter, então, uma força de mesma intensidade e direção oposta empurrando para o outro lado, né? Então, aqui vai estar o FC, né? Vou chamar de força de contato, tá beleza? E na caixa 2, quais forças vão agir? Né? Claro, tem o peso de 2, tem o normal de 2, né? E tem a força de contato, né? Que empurra para frente. Então, aqui está a força de contato. E só, né? Então, vamos fazer agora, né? Soma das forças e máxima de aceleração. Então, soma das forças é igual a MA. Então, para a caixa 1, o que eu vou ter? Eu vou ter F menos FC é igual a massa 1 vezes A. E para a caixa 2, né? O que eu tenho? Eu tenho simplesmente FC é igual a M2A, tá? Pronto. Esse sisteminha aqui, soma as duas equações, tá? Só somar, porque vai cortar o FC com menos FC, né? Certo? Aqui tem um menos FC, aqui tem um mais FC. Vai dar que a força é igual à soma das massas vezes a aceleração, já que a aceleração é a mesma para os dois. Então, força é igual a M1 mais M2 vezes A. Só dá valores agora. 20 é igual a 3 mais 7A. 3 mais 7 é 10. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, né? E como é que eu acho a força de contato? Só jogar nessa equação aqui. Qualquer uma das duas equações, na verdade. Vamos jogar nessa aqui que é mais fácil, né? Corpo 2. Então, usar outra cor aqui. Se eu pego essa aceleração e jogo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que força de contato é igual a massa 2, 7, vezes a aceleração 2. Então, a força de contato deu 14 newtons. Beleza? Então, essa é a força de contato. É assim que se faz, né, os probleminhas. Vou dar agora 2 exemplos para vocês fazerem em casa. Tá? Primeiro, olha isso aí. Exatamente igual ao exercício original, né? 2 kg e 7 kg. Qual que vai ser a diferença só? De vez de eu aplicar na caixa 2, eu vou aplicar na caixa 7, tá? Na caixa 2 kg, né, melhor dizendo, em vez de aplicar... Não é 2 kg, não, é 3 kg, né? Então, pronto, né? Então, em vez de eu aplicar na caixa que tem 3 kg de massa, eu vou aplicar na caixa que tem 7 kg de massa, tá? Então, encontrar a aceleração e a força de contato neste caso, né? Então, coloca aí. Encontrar a aceleração e a força de contato no desenho acima, tá? Já vou dar uma dica aqui para vocês, tá? A aceleração é a mesma, mas a força de contato não é, tá? Beleza? Opa. Pensem nessa afirmação. A aceleração é a mesma, mas a força de contato não é. Segundo caso é esse aqui, ó. Vou desenhar. Então, o segundo caso
é duas caixas em contato, porém no plano inclinado, tá? Então a força vai agir só na caixa 1 aqui também, ó. Só age na caixa 1. Então a caixa 1 vai empurrar a caixa 2, só que estão no morro. Então tem que lembrar que ali vai ter, né, a força de gravidade agindo também, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Encontre agora, né, encontre no desenho ao lado a aceleração do sistema e a força de contato quando, vamos colocar assim, M1 igual a 4 kg, M2 igual a 6 kg, θ, o ângulo θ igual a 30 graus, né? E F igual a 30 newtons. Belezinha? Então, estes são os dados, tá? Tá beleza? Então, né, aplique o diagrama de força, ache todas as forças que agem sobre cada um dos corpos. Lembre-se sempre que o diagrama de força ele é feito sempre de maneira individual, né? Um diagrama de força para cada corpo analisado, tá ok? Então, isso encerra as forças de contato. Vamos agora para força de atrito. Então, força de atrito. A força de atrito ela é uma força muito especial, porque ela geralmente está sempre presente, né? Às vezes você pode considerar ela, mas em geral ela está sempre presente. E o mais importante, ela é uma força sempre contra o movimento, tá? A força de atrito não pode nunca, em hipótese alguma, causar movimento. Beleza? Então, vamos escrever isso. Opa. Coloca aí. A força de atrito é um tipo de força, né, que sempre se opõe ao movimento, tá? Ela sempre vai se opor ao movimento, nunca vai provocar movimento, né? Então, da onde que vem essa força de atrito, né? Microscopicamente, ela é a interação das camadas eletrônicas de átomos com átomos, tá? Mas por sorte nossa, a gente pode tratar ela empiricamente, né? Ou seja, a gente pode dar uma fórmula que não fala como ela funciona, né? Ou melhor, não fala por que ela funciona, mas fala direitinho calcular o resultado dela, né? Sem saber os pormenores, tá ok? Então a força de atrito é um tipo de força sempre se opõe ao movimento, né? Ela nunca, né, pode causar movimento, né? Ela nunca vai poder causar um movimento, tá? Então, o que a gente tem? Vamos considerar uma mesa, tá? Considera uma mesa. Considera que você vai empurrar essa mesa. Essa mesa é bem pesadona, né? Sei lá, 50 quilos essa mesa. E aí você resolve botar uma força de 10 newton na mesa. 10 newton não. Vamos começar por baixo. 2 newton na mesa. Aí você empurra a mesa para a direita com 2 newton. E você vê que a mesa não sai do lugar. Essa força não foi suficiente. Por que essa força não foi suficiente? Porque a força de atrito agindo ali impediu que ela andasse. Aí você fala, pô, vou botar mais força. Dividir 2, vou botar 4 newtons. Aí você empurra a mesa com 4 newtons de força. E você percebe também que a mesa não saiu do lugar, né? Aí você fala, pô, não saiu. Vou botar 6. Aí 6 newtons de força. A mesa ainda não sai do lugar. 10 newtons de força. A mesa ainda não sai do lugar. Né? Qual vai ser a força de atrito agindo ali? Né? Se a gente fizer um diagrama de força, né? Vamos fazer um diagrama de força nessa mesa. Então, você vai empurrar a mesa com uma certa força, né? E a mesa vai sofrer, né? A força de atrito agindo ali vai empurrar a mesa contra, né? Tal que o que? Essa força seja sempre igual, né, à força de atrito, né? Então isso aqui é muito importante, tá?
Por quê? Porque geralmente você vê uma fórmula lá, depois vai passar ela, com a força igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, dá a impressão que a força de atrito, né, por exemplo, seja o coeficiente de atrito 1 e a normal 10. Então parece que a força de atrito é sempre 10. Mas não é, não tem como. Inclusive, se a mesa estiver parada, não tem força de atrito agindo nela. Né? A força de atrito, ela varia, tá? Ela varia tal que ela sempre cancela, né, uma força externa aplicada. Né? Então ela sempre vai cancelar essa força externa até um certo limite. Claro que se eu fizer muita força, ela começa a andar. Né? Então a força de atrito tem essa característica. Né? Ela é uma força variável que sempre cancela. Se ela fosse 10, imagina uma força de 10. Se eu não empurro a mesa, então tem uma força resultante de 10. Pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, vai ter uma aceleração. Então eu estaria falando que minha força de atrito provoca aceleração, que é um absurdo, né? Então, vamos escrever isso aí, né? A força de atrito é uma força variável, tá? Que sempre cancela a força externa aplicada, né? Até um certo limite, tá ok? Então, ela é uma força variável, tá? Que sempre vai cancelar a força aplicada. Então, eu posso fazer um gráfico da força de atrito em função da força que eu estou aplicando, tá ok? Vamos desenhar aqui. Então, tá aí meu desenho. O que eu tenho aqui? No eixo X, né, eu tenho a força que eu vou aplicar nessa mesa e no eixo Y eu tenho qual é a força de atrito que essa mesa vai responder. Então, o que eu falei? Eu aplico uma força de 2 Newton. A mesa mexeu? Não. Então, soma de todas as forças deve ser 0, porque se não for 0, tem aceleração. Então, se eu aplico uma força de 2, a mesa também aplica uma força de 2. Aí eu aplicar a força de 4, a mesa não mexeu, então a força de atrito também, né, é 4. Pô, apliquei uma força de 10, a mesa mexeu? Não. Então, a força de atrito também deve ser 10, né? Pô, apliquei 20, a mesa mexeu? Não. Apliquei 25, a mesa mexeu? Mexeu, tá? Então, o que aconteceu aqui? A minha força de atrito foi crescendo, 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 exatamente com a mesma intensidade, tá? Da força que eu apliquei. Por isso esse ângulo é 45 graus, tá? Então a força de atrito é exatamente a mesma força que eu aplico, até chegar ao quê? Um certo limite. Aí ela começa a mexer. Aí a minha força de atrito ela fica constante, tá? Então esse gráfico vocês têm que entender, tá? Vocês têm que tirar uma foto desse gráfico aqui, olhar todo dia no celular antes de dormir e falar assim, tem que entender esse gráfico. Só depois que eu entender esse gráfico eu posso passar para frente. Porque ele tem uma característica muito importante. Ele fala como varia a força de atrito de acordo com a força aplicada. Né? O que a gente percebe? A força de atrito é 0 se não tem nenhuma força aplicada. Porque você pega a mesa, olha para a mesa que está do seu lado aí. Olha para qualquer coisa no chão, uma chinela no chão. Qual força está sendo aplicada nessa chinela? Ora, tem um peso, é normal. Só. Né? Então, não tem atrito se não tem nada aplicado. Aí você quer empurrar. A chinela é muito leve, não vai fazer muita diferença. Agora pega uma mesa bem pesadona aí, né? Você começa a empurrar essa mesa. Então, vai começar a crescer, 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 mas sem a mesa sair do lugar. Né? Só cresce a força. Então, a força cresce, a mesa não sai do lugar, significa que as forças estão sempre se cancelando até chegar num limite, né? Que ela começa a mover, né? Então, aqui a gente tem duas regiões bem distintas, inclusive, tá? Enquanto a mesa está parado, isso aqui é chamado de atrito estático, né? Quando a mesa começa a arrastar, isso aqui vai ser um atrito cinético, beleza? E aí as expressões também são diferentes. A força de atrito estático, ela é sempre menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, né? Por que menor ou igual? Porque ela varia, ó. Nesse ponto ela vale quanto? Vale 1.
Nesse ponto ela vale quanto? 2. E aqui? 3. Tá vendo? É uma força variável. Eu escrevi aqui em cima que a força de atrito é uma força variável, tá? Já a força de atrito cinético, aí sim ela é uma constante. Ela vale sempre μ vezes a normal, tá? Então, uma constante é dada por uma linha horizontal, que é isso aqui que está no gráfico. Beleza? Então, né? Entendam isso aí, né? Para poder passar para frente. Tá ok? Outra característica também que eu tenho que falar é que... Outra característica que eu tenho que falar é que a força de atrito ela é sempre perpendicular à normal da superfície, tá? Vamos até escrever isso aí. Beleza? Então, por exemplo, no chão, a normal aponta para cima. Então, se eu empurro o corpo para a direita, como a força de atrito também é contra o movimento, a força de atrito vai ser para a esquerda, tá? A força de atrito é sempre perpendicular à normal da superfície, tá? Então, guardem isso aí também. Vai ser importante, por exemplo, plano inclinado, saber para que lado a força de atrito está agindo, ou se eu fizer uma força inclinada, né? Então, essas coisas devem ficar claras, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Mas é bem simplesinho. Seja uma partícula colocada em uma superfície. Seja uma... Exemplo, bota aqui exemplo. Exemplo. Seja uma partícula colocada sobre uma superfície, né? E queremos determinar qual o coeficiente de atrito estático desta superfície. Então, o que a gente vai fazer? Inclinamos lentamente a superfície, tá? Então, transformamos a superfície em um plano inclinado, né? A partícula permanecerá em repouso até um ângulo limite. E então deslizará. Então, se o ângulo é θ, né, determina o coeficiente de atrito estático. Tá? Então, esse é o enunciado aí. Vou mostrar, tentar mostrar para vocês via webcam aqui exatamente o que eu estou fazendo, tá ok? Só um minuto. Então, olha aqui para mim. Presta atenção aqui. O que você está vendo aqui? Ó? É um livro e uma borracha. Tá vendo a borracha em verde aí? Então, aqui está horizontal. A borracha está aqui paradinha. Vou chegar mais para frente. O que eu estou fazendo? Eu vou começar a inclinar esse livro. Ó. Começa a inclinar o livro. Inclinar. Ó, tá vendo? Escorregou. Né? Então, é isso que está acontecendo. Eu quero determinar o coeficiente de atrito estático, né? Sabendo que para pequenos ângulos ela não escorrega, mas para grandes ângulos ela escorrega, tá? Então, vamos fazer o diagrama de força aí e vamos fazer esse exercício. Beleza? Então, tem o seguinte. Então, eu tenho aqui um plano inclinado, né? Então, aqui está a borracha. Quais forças agem nela? Quais forças agem nela? Age o peso, a normal e a força de atrito, que é contra o movimento. Então, se a borracha quer ir para baixo, a força de atrito vai para cima. Para cima que eu falo é no plano inclinado, né? Então, e sempre perpendicular aqui é normal, tá? Então, é isso aqui. Peso para cá, normal para lá, força de atrito para cá, fazendo 90 graus com a normal. Tá ok? O que mais que a gente sabe, né? Eu posso decompor esse peso em Px e Py, né?
Então, aqui vai valer o θ, se o meu ângulo aqui vale θ também. Então, aqui eu vou ter uma menos normal, né? Que é a componente PY do movimento. Aqui eu tenho o PX, né? Então, o PX é o cateto oposto a θ. Então, PX é peso vezes seno de θ. Né? Aí, naturalmente, PY é peso vezes cosseno de θ. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o coeficiente de atrito estático antes dela deslizar, né? Aqui, ó. Então, eu fui até θ e a partir de θ ela desliza. Então, eu quero saber qual é a força de atrito estático máximo, né? Tem que ser máximo. Porque para pequenos ângulos ela não é máxima ainda. Como a força é sempre menor ou igual, o máximo é obrigatoriamente igual, né? Então, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? Então, no ponto máximo que essa força de atrito alcança, ela vai ser exatamente igual ao quê? Ao PX, certo? Porque, ó, a força de atrito quer fazer não, né? Impede o corpo de deslizar para baixo, né? O PX está aqui, ó. O PX está apontado para cá, né? Então, essa força de atrito máxima, né? Bota um M aí para lembrar que é máxima. Ela é exatamente igual ao PX, tá? Então, μ vezes normal é igual a P vezes seno de θ, tá? Ora, mas quanto que vale a normal? Olha o desenho aqui. A normal nada mais é do que o PY, certo? É o PY que impede, né? Como tem uma normal para cima aqui, né? Se você não tiver uma exatamente, né, em sentido exatamente oposto para baixo, o corpo vai sair voando ou vai afundar, né? Então, o PY é igual a normal, que é P vezes cosseno. Então, μ vezes P vezes cosseno de θ é igual a P vezes seno de θ. Corta aqui, corta aqui. Logo, meu coeficiente de atrito estático é igual a tangente de θ. Então, eu meço qual é o ângulo. Meço qual é o ângulo que começa a deslizar, sei lá, 30 graus, 45 graus. Pronto, coeficiente de atrito estático igual a tangente desse ângulo, né? Então, é assim que a gente faz os exercícios, beleza? Vamos dar mais um exemplo? Então, coloquem assim. Um carro a 30 metros por segundo de velocidade, né? Vê uma criança a 60 metros de distância e freia, né? Ao que não haja travamento dos pneus, né? Então vai frear sem travar os pneus, né? Então, qual deve ser o coeficiente, o menor valor, né? O menor valor do coeficiente de atrito estático para que não haja atropelamento. Então, é um carro que está andando a 30 metros por segundo, percebe que a 60 metros de distância tem uma criança. E aí o motorista freia, né? Mas sem travar os pneus. Por quê? Porque se você não trava os pneus, o atrito é estático. Se você trava o pneu, tem arrastamento, então o atrito é cinético, tá? E o atrito estático geralmente é maior que o atrito cinético. Depois a gente bota essa observação no final. Então, qual deve ser o coeficiente de atrito, o menor valor do coeficiente de atrito da pista para que não atropele, né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que descobrir qual aceleração esse carro precisa ter, né? Para que ele não atropele essa criança, né? Segundo, vocês pausem esse vídeo e vão tentar fazer, né? É importante que vocês tentem fazer.
Então, beleza. Então, vamos lá. Primeiro, quais forças estão agindo no carro aqui, né? Então, o carro está vindo para a direita. E aí, então, ele tem o peso e a normal iguais, né? Porque está na horizontal. E aí, ele começa a frear, tá? Então, vai ter só isso aqui, né? Considerando que a velocidade é para a direita. E aqui está a criancinha. E aí, ele vai começar a frear, tá? Então, para que ele não atropele essa criança, vamos achar a aceleração, tá? Como é que a gente acha a aceleração? A gente tem a velocidade, tem um espaço, então, Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta X. Então, isso aqui é a velocidade final ao quadrado, deve ser 0, né? Igual a velocidade inicial ao quadrado, 30 ao quadrado, 900, mais 2A, delta X é 60, né? 60 metros, então 120A. Logo, A é igual a menos 900 sobre 120. Deu negativo A porque está freando, né? Vamos dar isso aí. 7,5. Então, a aceleração deu menos 7,5 metros por segundo ao quadrado, tá? E agora? Agora que eu tenho aceleração, como é que eu acho qual que deve ser o coeficiente de atrito? Ora, força é igual a massa vezes aceleração. Qual que é a força? É a força de atrito. Mi vezes N é igual a massa vezes aceleração. O que vale N? N vale o peso, então é mg. Esse aqui é estático, tá? Então, igual a ma. Corta. Coeficiente de atrito estático mínimo para aquele freio é A sobre G, tá? Então, 7,5 sobre 10, 0,75. Não tem unidade, né? Não tem unidade. Discutam entre vocês. Pensem por que não tem unidade no coeficiente de atrito, né? Então, vou botar aqui sem unidade. E vocês vão discutir o porquê disso. Tá ok? Então, é assim que faz problemas, né, com força de atrito. Vamos botar como observação que eu falei aí no começo. Observação. O atrito estático, não melhor, observação. O atrito cinético, vamos começar falando dele primeiro. O atrito cinético ocorre quando há deslizamento, tá? Quer dizer, isso aqui, ó. Um corpo deslizando ou arrastando, né, sobre o outro, né? O estático não pode haver deslizamento, né? Então, quando um carro freia sem travar os pneus, é estático. Por quê? Porque a roda continua girando. A roda não vai arrastar, não vai travar o pneu. Do mesmo jeito que quando você anda, o atrito é estático, porque você empurra para trás a terra e pela terceira lei de Newton a terra te empurra para frente, tá? Então, ponha na sua cabeça isso, ponha na sua cabeça que o atrito estático é quando não há deslizamento e o cinético é quando há deslizamento. Não é que está andando ou está parado, né? Claro, quando está parado sempre vai ser estático, isso é fácil. Mas se estiver andando, por exemplo, a pessoa andando, ainda é atrito estático, porque ela não está, né, patinando ali, né, deslizando o sapato como se ela estivesse, por exemplo, num lamaçal. Beleza? Então, tenham isso na cabeça. Logo vem exercício e falta só sobre dinâmica do movimento circular para a gente poder acabar essa sessão, tá ok?